meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar nesse instante sobre o tema importantite, a doença inflamatória no cenário evangélico. Meus irmãos, todo pastor, todo pregador do evangelho, todo servo e serva de Deus precisam ser íntegros e coerentes. Se nós não formos íntegros e coerentes, não temos credenciais para desempenharmos a nossa missão. Se não formos íntegros e coerentes, estamos desautorizados a pregar o evangelho. Meus amados irmãos, um pregador do evangelho não pode ser um repetidor de palavras, matraqueando-as como se fosse um papagaio. Um pregador do evangelho é alguém que sabe o que diz e vive o que diz. A relação do pregador do evangelho para com a palavra de Deus tem que ser uma relação viva, uma relação existencial e experimental, e não apenas a de um retransmissor de palavras. A palavra de Deus tem que ter sabor na boca de um pregador do evangelho. A palavra de Deus precisa ser internalizada na nossa vida, e isto nos dará credenciais para falarmos do evangelho ao povo. Agora escute bem, um pregador do evangelho tem que estar preparado para as exigências de Deus. E muitas das exigências de Deus parecem estranhas e absurdas, mas elas têm sempre um sentido. Ezequiel recebeu uma ordem de Deus para que ele cozinhasse os seus alimentos, as suas refeições, sobre fezes humanas. Isto está registrado no capítulo 4 e versículo 12 de Ezequiel. E no versículo 15 diz a Bíblia que Ezequiel queixou-se dessa exigência de Deus. Aí Deus permite que Ezequiel usasse excremento de vaca, ao invés de usar excrementos humanos para cozinhar as suas refeições. Mas, mesmo assim, com este atenuante, o cheiro das refeições do profeta, com certeza deveria ser perturbador para o seu apetite. Cozinhar os alimentos sobre fezes de vaca, tendo como combustível fezes de vaca. Meus irmãos, outra ocasião, diz a Bíblia, Ezequiel teve a morte da sua esposa anunciada por Deus. E aí Deus impõe a Ezequiel uma exigência. Ezequiel não deveria chorar, derramar lágrimas pela morte da sua esposa. E lá no capítulo 24, verso 16, quando Deus anuncia a morte da esposa de Ezequiel, Deus é taxativo, claro, e diz que a esposa de Ezequiel era uma delícia aos olhos do profeta Ezequiel. Agora imagine, Ezequiel perde a delícia de seus olhos, sem ter que chorar, derramar lágrimas da morte da sua esposa. Certa feita, meus irmãos, Deus exigiu que Isaías andasse descalços e despido durante 3 dias nas ruas. Então, essas exigências, meus irmãos, não são descabidas. Elas têm um sentido, têm um simbolismo. Então a pergunta é, qual é a lição
que essas exigências de Deus é aplicada na nossa vida. O pregador do Evangelho, veja bem, deve colocar a vontade de Deus acima das suas emoções pessoais. O pregador do Evangelho deve valorizar o querer de Deus e não a sua vontade. O erro do profeta Jonas, o pecado de Jonas, foi que ele valorizou-se a si mesmo e não valorizou a vontade de Deus. Meus irmãos, os profetas eram chamados, convocados à obediência. Agora, antes de proclamar o povo à obediência, primeiramente o profeta tinha que obedecer. Este é o padrão de todos aqueles que estão envolvidos na causa do Evangelho. O pregador do Evangelho deve ser aquele que cumpre o que prega. É aquele que obedece para ter condição e autoridade de pedir obediência. O pregador do Evangelho, ele põe a sua vida pessoal, a sua vontade própria debaixo das ordens do Senhor, para que ele tenha autoridade de pregar o Evangelho ao povo. Meus irmãos, a sensibilidade à voz de Deus e o temor a Deus são fundamentais, essenciais na vida de um pregador do Evangelho. Um dos problemas graves que um pregador do Evangelho corre esse risco é a tentação da popularidade. E um desses problemas é um dos problemas mais sérios para um pregador. É a tentação da popularidade. É a tentação de viver de bem com a mídia. É a tentação de aparecer como uma pessoa doce, muito amável e bem relacionada. Observe, meus irmãos, Micaías. O rei Acabe era um rei pecador, idólatra, imoral, era um rei cruel. E Micaías foi aconselhado a falar somente coisas boas e agradáveis ao rei. Mas a Bíblia diz em 2 Crônicas 18, 12 e 13, que Micaías foi firme, foi contundente na sua palavra. Ele diz: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me mandar dizer, eu falarei. Sabe qual foi a consequência disso? O resultado disso? Acabe, indignado com Micaías, mandou prender, encarcerar Micaías numa prisão fria e não deu nem pão e nem água. Mas a Bíblia diz que no corredor, quando ele se dirigia à prisão, ele disse de maneira firme: o Senhor falou através de mim. Meus irmãos, isso é coerência. Micaías ficou firme, apresentou a firmeza, porque era o homem de Deus. O verdadeiro pregador do Evangelho não se vende, não se rende e nem bajula. O mundo, meus irmãos, está farto de falsos pregadores, corruptos, hipócritas, que estão enriquecendo, criando verdadeiro império usando o nome de Deus. O mundo está farto disso. Muitos desses pregadores falsos, eles criam o famigerado Instituto Filantrópico da Fé, sustentado por outras pessoas, e aí eles colocam todo o patrimônio em nome da família. O homem de Deus, ele precisa ser íntegro, porque o mundo clama por integridade e coerência. O verdadeiro pregador do Evangelho, ele é como Micaías, que é escravo da palavra de Deus e não da opinião pública e não da opinião alheia. O verdadeiro pregador do Evangelho, ele é como João Batista: importa que ele cresça e eu diminua.
Meus irmãos, cuidado com as expressões do tipo grande homem de Deus, grande servo de Deus, grande canal de Deus, canal usado de maneira especial. Cuidado com esses termos, meus irmãos. Hoje há muitos alaridos feitos a pregadores. O cenário evangélico brasileiro está cometido de uma doença que eu chamo importantite. Ou seja, o negócio é ser importante, o negócio é o ministério ser importante. Meus irmãos, quando a marca credencial, escute bem, pregador do evangelho e pastor que está me ouvindo, quando a marca credencial que um pregador do evangelho tem para mostrar ao mundo é a sua vaidade, a igreja passa a ser objeto de chacota. Hoje nós temos muita abundância de celebridades e ausência de servos. O verdadeiro pregador do evangelho, ele é servo e sempre servo. Ponto final. A maior glória de um pregador do evangelho, de um pastor, de um servo ou de uma serva de Deus, sabe qual é a maior glória? É aquilo que está escrito em Lucas 17:10. É o maior título que pode ser recebido hoje: servo inútil. Meus irmãos, quando estudamos os puritanos, ficamos admirados. Os puritanos rejeitavam entrevistas em jornais, e as assinaturas que eles faziam após o esboço de suas mensagens eram apenas as iniciais, porque eles temiam que alguém pudesse honrá-los e roubar de Cristo toda a glória que pertence só a Cristo. Eles tinham uma preocupação imensa de não ser glorificado pelos homens. Os puritanos, eles não queriam que a capa de seus livros fossem a cores e nem tivessem sua foto. Por quê? Porque eles queriam evitar que as pessoas se distraíssem em relação ao conteúdo, à mensagem que estava contida nos seus livros. E todos eles, os puritanos, morreram na fé, rejeitados pela religião organizada. Mas hoje, o serviço cristão que eles prestaram ao mundo fala muito alto nos dias de hoje. Falam muito alto para todos nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, pregadores do evangelho. Estejamos vigiando para não sermos acometidos dessa doença importantite. Façamos como Micaías: o que o Senhor me falar, direi. Façamos como o Batista: importa que ele cresça e eu diminua. Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. A você, também a toda a sua família. Amém e amém. E louvado seja Deus.